Olá, dia 15 de julho é a data que se comemora o Dia do Homem. Mas mais que isso, é uma data que chama a atenção para os cuidados com a saúde deles. O programa Em Discussão Saúde de hoje quer saber o que a medicina tem feito para melhorar a saúde masculina e ainda, quais os alertas e condições que mais afligem os homens. Em nosso estúdio temos um time de especialistas. Estamos aqui com o Dr. Giancarlo Dall'Olio, ele que é cirurgião plástico. Conosco também está o Dr. Fernando Almeida, urologista. E o cirurgião plástico, Dr. Márcio Crisóstomo. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Em Discussão Saúde. Eu vou começar aqui, daqui a pouco eu vou para as pontas aqui, direita e esquerda. Isso daqui é uma situação um pouquinho mais gostosa de se falar, porque os homens estão envaidecendo cada vez mais, ficando mais cheios de vaidade. Vamos aqui no urologista. Como é que está a saúde do homem, doutor? Está indo bem? Então, a gente pode dizer que está melhorando, ela está em recuperação, já saímos da UTI com a saúde do homem. É mesmo? Os homens estão aprendendo que precisam se cuidar, né? E talvez os colegas aqui que cuidam da parte mais de visual dos homens vão dizer isso, quer dizer, os homens estão buscando mais cuidados, né? Eu acho que isso tem um pouco a ver aí com o que tem sido feito até por parte da mídia, dos próprios médicos, de conscientização e mostrando para os homens que eles não só podem, como devem se cuidar, procurar ajuda e buscar mais consultórios. Mas ainda existe uma barreira grande, alguns preconceitos e talvez em todas as áreas, né? Não só na urologia. Então talvez esses preconceitos que ainda impeçam muitos homens de procurar ajuda. Daqui a pouquinho eu vou falar aí de preconceito, que a gente tem números aqui, para mim, alarmantes ainda, em se tratando de cultura brasileira. Doutor Giancarlo, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio, que não é um consultório, mas hoje está mais para consulta aqui, para, na verdade, ajudar quem está em casa, quem está nos assistindo, acompanhando aí por tablets, computadores, celulares aí. Como é que anda aí a saúde do homem? No seu caso, um pouco mais específico, cirurgia plástica. Homem procura isso? Cada vez mais. Cada vez mais, isso daí é uma realidade que a gente vê dia a dia, né? Antigamente o homem estava cada vez mais escondido, ia procurar só quando havia necessidade, algo de reparação, uma cirurgia reparadora. Hoje cada vez mais, além da necessidade de estar mais bonito, o homem procura uma inserção melhor no mercado de trabalho. É indiscutível que o visual faz um diferencial bem importante quanto a isso. Então a gente vê os dois lados, tanto o lado pessoal como a necessidade profissional para o homem. E está cada vez mais perdendo a vergonha também, né? Eu acho que daí é uma coisa bem interessante. E a mídia ajuda bastante isso daí, né? Perder a vergonha, a mídia ajudando aí. A mídia é um fator muito pesado nisso daí. A gente teve aí a Copa do Mundo recentemente. Na Copa do Mundo, ainda uma Copa bastante masculinizada, onde os homens atuam bastante não só dentro de campo, como fora de campo também, mas que ditam tendências aí, que a gente pode falar, né? A gente vê aí o cabelo do Neymar, entrou com um cabelo diferenciado em campo, depois, ao longo aí dos jogos, ele estava com outro. Mas a gente vê aí Cristiano Ronaldo, vê David Beckham, que não participou dessa Copa, mas enfim, todos como referências aí dessa masculinidade ou desses homens que estão mudando aí o jeito de pensar. Isso daí tem alguma influência no seu consultório, doutor? Muita. Ou alguma referência, se não é influência? Muita, com certeza. Porque são formadores de opinião e as pessoas se espelham nesses formadores de opinião, nos seus ídolos e veja como o cabelo é importante. Então, o primeiro comentário do Neymar, o cabelo mudou. Não, agora o cabelo... Então, o cabelo, ele traz um simbolismo de poder, de comunicação, às vezes você fala com o cabelo, se teu cabelo é pintado de uma cor, é o você molde, já transmite... né, da pintura, né? É o molde da pintura, né? O que te dá uma assinatura, né? Então, você veja movimentos culturais, você veja que quando os Beatles começaram, o assunto era o cabelo. Era a música e logo depois o cabelo dos Beatles, depois os punks. Então, o cabelo como comunicação sempre foi muito importante. E não só isso, o simbolismo com o poder, com a juventude ou com a perda de poder e a perda de juventude com a perda dos cabelos está muito ligado. Tocou num ponto importante aí, o simbolismo da juventude com a perda de cabelo. Significa, tô envelhecendo, tô ficando calvo. Veja que se você vira um filme e o personagem envelhece durante o filme, não só rugas, mas o cabelo muda. Entra a calvície, muda a cor do cabelo. Então, está muito relacionado o cabelo, a qualidade do cabelo no homem com o envelhecimento. E muitas vezes com o poder. Então, o colega falou muito bem sobre a inserção no mercado de trabalho. Os homens sentem uma certa
perda de poder e às vezes de autoridade com a perda dos fios. Claro, não todos, mas muitos. Esse simbolismo é muito antigo. Eu tô pensando aqui com aquela música, aquela marché dos carecas que elas gostam, mas não é mais? Não é mais. Não é mais, careca não tá mais em alta. Acho que nunca foi, né? Nunca foi. Era desculpa já que vi se os utilizava. 3 participantes do nosso programa aqui, isso todos bom cabelo. Há uma hipótese para isso. Isso é uma marchinha de carnaval. E quem estava careca no carnaval eram os aprovados do vestibular. Então, os aprovados no vestibular, teoricamente, seriam bons partidos. Sim. Então, é dos carecas que elas gostam mais. Os Nesse carecas do sentido. vestibular. Existe essa hipótese. Nesse sentido. Deixa eu entrar aqui com um dado que chamou a atenção aí. Dados alarmantes da Sociedade Brasileira de Urologia. A área que o senhor conhece bem, doutor. Mostrar que cerca de 51% dos homens não costumam ir ao urologista. O senhor já fez aí, deu uma paquerada nesse assunto aí na nossa abertura do programa. Fala um pouquinho mais do que isso. A gente está falando de cultura, de preconceito, de teimosia, de falta de conhecimento. O que é isso? Por que os homens não vão ao médico, gente? Eu acho assim, é muito difícil apontar um fator, a gente nunca vai conseguir chegar nisso, mas eu acho que a cultura está envolvida, mas mais pelo jeito de ser dos homens. Os homens têm essa capacidade de Ou é do brasileiro? Dos homens ou é do brasileiro? É no mundo todo esse movimento. Eu acho que no mundo todo as mulheres... É simples, a gente opera homens e mulheres. Quando a gente vai operar uma mulher e fala, a senhora tem um problema e precisa fazer uma cirurgia, sei lá, um câncer de rim. A mulher precisa fazer uma cirurgia. Você fala com ela, ela fala, não, vamos marcar a cirurgia para amanhã. O homem já fica todo reticente, com medo, preocupado. Então, eu acho que está ligado um pouco à natureza de cada um. A mulher é muito preocupada, minha esposa, por exemplo, super preocupada em ir ao médico, em se cuidar, muito mais do que eu, provavelmente, que sou médico, inclusive sei das necessidades que existem. Então, é uma coisa inerente um pouco do homem, não diria desleixo, mas essa procura menor, essa preocupação menor com a saúde. Porque a gente vê que muita mulher leva o marido no médico. Chega a mulher, eu que trouxe, doutor, senão ele não viria. Então, óbvio, tem a parte cultural, o medo, o preconceito e muitas outras coisas. Mas o homem, ele tem essa tendência, né, de talvez procurar um pouco menos, preocupar um pouco menos. Daí eu tenho aqui uma pesquisa realizada em 2017 pela Sociedade Brasileira de Novo, a SBU, encomendada pelo Datafolha, indica que 21% do público masculino acredita que o exame de toque retal não é coisa de homem. Eu tô achando que esse público tá bem pequeno, hein? Então, veja, 20%? de 50% que é mais, a gente hein? já tira 20%, né? Quer dizer, muitos vão, eles não querem às vezes fazer o toque, mas enfim, vamos imaginar que nós temos um homem preconceituoso que não deseja fazer o toque. Acho que essa é uma mensagem boa para deixar aqui. Eu vou no urologista assim mesmo. O urologista não vai obrigar ninguém a fazer o toque. Fazer alguns exames, mesmo que não fazendo toque em algumas situações, é melhor do que não fazer nada. Então, se o cara não quer que faça o toque, não deixe de ir ao médico por isso. Essa é a mensagem. Porque parece que a ida ao urologista virou uma desculpa para ir em qualquer médico. Para ir no cardiologista, para ir no qualquer ista que tenha, assim, homem parece que não vai ao médico, porque parece que homem não quebra, homem não é resistente, homem não dá defeito. E eles, quando descobrem tardiamente, digo, não estou falando de vocês porque a gente está com uma seleção aqui um pouquinho mais apurada aqui, que são de médicos. Eu digo eles, os homens que não são médicos, enfim, quando acabam indo, a coisa já está... o problema é a falta de prevenção. Né? E aí essa falta de prevenção acaba dando uma assinatura ali, que é uma assinatura quase de óbito ali para o homem. É tanto tempo de vida, tanto... Haja vista que a gente ainda tem, ou não, mulher ainda está vivendo mais que homem, na média? Mulher vive mais que homem. Mulher ainda vive mais que homem na média. É fato. Mas, isso ainda. De novo, são vários fatores. Quer dizer, o homem morre mais cedo. Muitos homens morrem de acidente. E isso são traz... mais agressivos. Sim, é da personalidade do homem. Então, existem diferenças, exatamente, de personalidade, homem e mulher, que acabam, às vezes, levando essa diferença de procurar mais. O médico acha que nada vai acontecer, o homem acha que nada vai acontecer com ele. Então, ele vai, vou no médico para quê? Nada vai acontecer, eu estou bem. E a mulher não, ela já se preocupa, ela é mais cautelosa, ela evita situações de risco. Não ir ao médico é se colocar em uma situação de risco. É uma a mulher delas. evita. dirigir a 300 por hora numa estrada. Exatamente. Ficar indo ao médico uma hora vai dar. As mulheres, existem estatísticas, as mulheres sofrem menos acidentes de trânsito, tanto que o seguro de carro para a mulher é menor, se põe menos em risco. As mulheres, na verdade, o tipo de acidente que elas têm no trânsito são acidentes por distração.
batidinha, porque estava, sei lá, pegando batom, alguma coisa, mas não com os homens quando sofrem acidente de trânsito, são acidentes que a gente vê o carro retorcido em cima do guincho ali indo embora. Só para elencar aqui, quais são as doenças ainda que afligem o homem em 2018? Temos aí Nós temos várias doenças que são específicas do homem. Tentar resumir de uma maneira por idade, quer dizer, na adolescência, por que é importante o homem procurar o urologista? Existe um problema especificamente que é a varicocele, que causa infertilidade. É a varize ali. É uma varize em volta do testículo. Então esquenta o testículo e isso afeta a produção do espermatozoide. Isso com que idade que tem que procurar? Isso por volta dos 14 anos é ideal de fazer a primeira avaliação. Vocês sabiam disso aqui, meninos, no estúdio? A gente tem 3 câmeras homens aqui, tá todo mundo balançando a cabeça aqui que não. Então é importante. E a outra coisa nessa idade, nos adolescentes, é porque eles estão cheios de dúvidas. E aí, tirar essas dúvidas com alguém, no caso urologista, para ajudar no início, na iniciação sexual. Porque uma pessoa que inicia de maneira atrapalhada pode ter problemas futuros, por exemplo, ejaculação rápida, outras coisas ligadas ao psicológico, que não foi iniciado de maneira adequada e aí chega lá na frente e começa a ter problemas de ordem psicológicas que afetam a sexualidade. Essa é uma situação numa idade mais jovem. Mais jovem. Depois ali por volta dos entre 30 e 40 anos de idade, existem, por exemplo, calculose renal é muito prevalente. São pedras no rim. Pedra nos rins. E às vezes o homem não tem o diagnóstico, às vezes pode ficar com um cálculo grande, causar algum dano para o rim. Isso é uma característica masculina? Não, isso existe nos homens e nas mulheres. Tá bom. E aí nessa fase de idade é importante que o homem procure, porque ali começa a surgir com mais frequência. Por volta, depois dos 40, 45 anos, nós começamos a ter o crescimento da próstata. E a próstata tem 2 problemas. Que é normal esse crescimento, esse envelhecimento do órgão que... Isso, está dentro de uma normalidade, mas existem 2 grandes problemas na próstata. Um, que é um problema benigno, que é um crescimento benigno que começa aos 40 anos de idade e todos os homens vão ter. Isso que eu ia falar, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo. Assim como a mulher, ela vai deixar de produzir óvulo, ela vai deixar de menstruar, os homens vão ter esse crescimento da próstata. Isso mesmo, perfeito. E aí, alguns deles vão ter problema para urinar e esse crescimento da próstata vai trazer problema ao longo da vida. Então esse acompanhamento se inicia com o urologista. E o outro problema, que é o que se fala mais, porque é o problema que traz um risco à vida, né? Que é o câncer de próstata. Na população de maneira geral, 15% dos homens vão ter câncer de próstata, que precise de algum grau de tratamento. Númerozinho. É um número relativamente alto. E aí, quando nós temos um diagnóstico precoce, nós conseguimos uma taxa de cura altíssima, acima de 95%, 98% dos casos. Que maravilha. Por outro lado, se esse tumor saiu da próstata, aí nós já temos dificuldade de instituir tratamentos curativos. A gente tem que trabalhar somente com tratamentos paliativos. E não quer dizer que ele foi no urologista e vai ganhar toque todo ano. Eventualmente, a gente pode, se ele tem fatores de risco bastante baixos, você pode espaçar esse exame de toque, ou eventualmente dispensar o exame de toque. Até com exames complementares, só ficar ali analisando, enfim, como é que está o crescimento ou não. E por outro lado, tem homens que precisam fazer toque com mais frequência, porque eles têm fatores de risco e os exames são sugestivos, eventualmente, da possibilidade de um câncer de próstata. E o exame de toque não elimina, quer dizer, os exames, os outros, que exame de sangue, PSH, como é que PSA. PSA. PSA é um exame de sangue, é um exame de sangue não elimina o exame de próstata. Então, o PSA é um marcador. Exame de próstata não, de toque. Ele é um marcador, esse PSA, que todos os homens acabam fazendo quando vão no urologista. Dependendo do número que sai ali. Aí você tem que entrar nessa ideia de fazer o toque com mais frequência ou eventualmente com menos frequência. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais aí sobre esse assunto aí que sempre permeia a vida do homem. Não tem como fugir, gente. É só ir lá fazer o exame, que é muito melhor prevenir do que remediar. Eu estava elencando aqui as doenças que mais acometem os homens aí ao longo da idade, porque também na cirurgia plástica a gente tem os pedidos ali, as demandas que mais crescem ali no consultório. Aqui a gente já teve uma inserção ali no mundo do cabelo. Cabelo é uma demanda. E é cirurgia plástica? Não tem shampoozinho que faz nascer cabelo? Não tem shampoozinho que faz nascer cabelo. Nenhum tratamento médico que faça nascer cabelo, né? Mas os tratamentos servem para retardar a evolução da queda dos fios. Então, se o paciente tem uma tendência a ficar careca, hereditário, 95% dos casos no homem são hereditários. E vem da mãe?
essa E do pai informação? também. E do pai. Isso é uma culpa que colocaram para a mãe, não. É hereditário. Então, Danosco, que vem dos geralmente dois. o que a gente ouve falar aí na cultura popular é que vem da mãe essa informação da calvície. Nós somos um produto do código genético dos dois pais. Dos pais. E os tratamentos, a intenção dos tratamentos não cirúrgicos é de postergar a queda desses fios. Então, manter os fios e encorpá-los mais. Tá certo? Mas a calvície é uma demanda e se é cirurgia plástica, na realidade, em alguns lugares, ela é uma especialidade à parte. Por exemplo, eu tenho um título, eu sou cirurgião plástico, né? Me formei com o professor Ivo Pitangui, aqui no Brasil, fiz cirurgia plástica durante muitos anos, mas já há mais de 10 anos eu só realizo transplantes capilares. É uma especialidade, eu não faço mais cirurgia plástica. Aqui no Brasil, como a cirurgia plástica é muito forte, o transplante de cabelo, ele era uma parte da cirurgia plástica. Mas hoje, aqui no Brasil, tanto cirurgiões plásticos como dermatologistas executam a cirurgia do transplante capilar. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho um título de especialista emitido nos Estados Unidos em transplante capilar. Lá é uma especialidade à parte. Tem um board, como tem de urologia, de cirurgia plástica, de cirurgia de transplante capilar. Então, eu considero uma cirurgia, uma especialidade à parte. Uma especialidade da medicina. E tem demanda. Nova, tanto atual. assim, eu só faço isso há mais de 10 anos. Não fica igual cabelo de boneca, doutor? Bem feito, não. Não fica igual cabelo Bem de feito, boneca? você nem percebe. Tem paciente que volta e diz, eu troquei de cabeleireiro e ele não sabe que eu fiz, doutor. Você tá falando sério? Seríssimo. É mesmo? Fica nessa pureza, nessa riqueza de detalhes assim, hoje em dia? Sim, as técnicas evoluíram de tal maneira, o uso dos microscópios, o direcionamento dos fios, a escolha dos fios mais finos para se utilizar na frente, a mimetização E da serve linha para de qualquer frente. homem que tiver enfim, 100% sem cabelo na cabeça, ou ele tem que ter um cabelo para poder tirar de um lado, colocar do outro? Como é que é isso A daí? cirurgia funciona da seguinte maneira. Existe uma doação de fios, que primordialmente vem da área da cabeça, então da região lateral e posterior da cabeça. Porque esses fios, eles têm uma origem embriológica diferente dos fios da região superior. Como esses fios da barba também. Veja que os fios da barba, embora estejam vizinhos aqui, só vão nascer na puberdade, sob efeitos hormonais. Aqui já desde Exatamente. sempre. Então, aqui, esse cabelo aqui de cima, ele também sofre efeitos hormonais que levam à sua queda. E os da lateral e da região posterior, não. Então, nós retiramos fios dessa região e transplantamos, na verdade, não os fios, mas as raízes na área calva, e ele traz a característica da área doadora. Então, esse cabelo não cai mais. Primordialmente, o cabelo vem daqui de trás. Porque já pensou ficar fazendo implante, caindo? Não cai mais. Que lindo. Porém, se o paciente for muito calvo, então se tem uma entrada e uma área doadora boa, tranquilo. Se a calvície for muito extensa, pode ser que a área doadora não seja compatível com a calvície. E aí você negocia para tratar uma parte, para tratar a frente e ficar uma coroinha sem tratar. Então, nós precisamos dessa área doadora, que pode ser inclusive de outras partes do corpo. Em alguns casos mais complexos, nós podemos extrair fios, inclusive da barba ou do corpo, para utilizá-los na cabeça. Isso casos de exceção, casos mais complexos, né? Quero saber depois de valores, não precisa dar o valor assim do mercado, porque eu acho que com certeza isso daí vai variar de região para região aqui, de especialista para especialista, mas quero saber de valor, se dói, se dura, se vai ter que ter tratamento diferente, vai ter que ficar em casa, depois não vai poder sair de casa, porque tá lá com a cabeça toda, é a parte que todo mundo vê, né? Você tem que sair de touca, se boné faz cair cabelo, se usar muito gorro faz cair cabelo, como é que é isso? E se isso tem a ver só com o homem também, que a queda de cabelo também, porque hoje em dia a gente está vendo bastante mulher também com calvície também, né? Serve para todo mundo. Deixa eu ir para essa área de cá para elencar aqui. Quais são as principais procuras no seu consultório, doutor, de demanda aí dos homens? Eles vão lá procurando o quê? Como eu falei, cada vez maior, né? Uma coisa que eu gostaria de falar também, que a gente falou muito de prevenção de medicina, tem uma área da cirurgia plástica bem interessante, que é o câncer de pele, que está, às vezes, muito em vista frente disso daí. Estou passando por isso lá em casa agora com a minha mãe. Que é bom a gente pensar bastante na prevenção, tal como a urologia. O país ensolarado de ponta a ponta, todo mundo trabalhando, até essas luzes aqui, né, que a gente trabalha. Sim, também, com certeza. Complicado. Em relação à parte estética, eu lembro quando o Daniel Alves operou a orelha dele, ele citou o Neymar como cabelo, aparecia paciente com a foto do Daniel Alves, eu quero assim. Então eles são extremamente formadores de opinião. O Daniel Alves, que tinha a orelhinha... Que tinha a orelhinha abano. De abano, né? Que a gente conhece como orelha de abano. A orelha de abano. Recentemente o Maradona, que fez a cirurgia da pálpebra,
Né? Tirou como é que é o nome? Blefaroplastia. Um nomezinho difícil. Tirou aquele aspecto pesado dos olhos. Que fica com aquela cara de cansado, né? Parece que não dormiu a noite inteira, ou que chorou a noite inteira, não tem nada a ver, né? Aquela gordurinha debaixo do olho, né? Não. Ficou, rejuvenesceu bastante. Tem o caso de quase todos os jogadores, o botox, preenchimentos faciais com ácido hialurônico, o próprio bendito laser. Ácido hialurônico. Hoje isso daí é o que mais se fala hoje em dia. O Cristiano Ronaldo aí é um defensor público disso daí que ele aplica. Para que serve isso daí? O ácido hialurônico ele preenche pequenas rugas do nosso corpo e pode preencher, formar projeção malar, preencher lábios, o suco nasogeniano que a gente fala, as rugas frontais, dá um aspecto de juventude. Mas é isso quem faz, não é como é que chama? O que endurece aqui, que deixa rígido, o Botox? Não, Botox é outra ação. O Botox ele age na musculatura da face com o objetivo de diminuir a mímica facial e, por consequência, diminuir as rugas da face. Diminuir aquelas rugas de expressão, diminuir as marcas. O preenchimento com o ácido hialurônico já preza harmonizar, diminuir um pouquinho as marcas que já existem. E dura? Dura. Ou ele tem prazo de validade? Ele tem um prazo de validade. Tem prazo de validade, que nem o Botox, né? Pelo menos em torno de 6 meses a 1 ano, o ácido hialurônico, tal como o Botox. Cada vez maior o prazo, mais ou menos esse prazo. E nesse caso a gente pode usar, os homens podem usar isso como prevenção, quer dizer, ele não tem ruga, mas eu já vejo que na hora que ele faz algumas expressões ali, tá marcando e vai marcar no futuro, eu posso prorrogar meu envelhecimento? Que é algo que a gente percebe que está adotando da mulher. Como que se a mulher viesse e falasse, tem muita mulher que faz o Botox na clínica e traz o marido. Mas não precisa, mas você vai precisar. Já desde já. Que ele age como isso. Então você tem aquela ruguinha que está toda hora marcando. Com o Botox você consegue amenizar a ação dessa musculatura, postergando um procedimento um pouquinho mais invasivo. Cada vez mais você vê diminuir as cirurgias do rosto, as ritidoplastias, graças aos procedimentos. É engraçado você estar falando isso, doutor Giancarlo, porque a gente vê os homens se preocupando muito mais com essa região aqui, né? Não que eles não se preocupem com a boa e velha barriguinha. Com a boa e velha barriguinha. Mas essa região parece que é a região que mais incomoda o cartão de visita, né? Isso ali na hora de... em São Paulo. Se a gente for procurar locais que você tem uma exposição maior do corpo, procura um pouquinho maior. Você muda para o Rio de Janeiro, por exemplo, você fez o Pitangui, por exemplo, deve falar com mais propriedade, você tem uma valorização um pouquinho mais do corpo. É o que eu te falei, o homem está preocupado no terno e gravata de São Paulo, o aspecto aqui, social, né? daqui para cima. Se ele está com cara de cansaço, se ele está marcado, se ele está chamando atenção, se ele não está, careca, cabelo, marca e tudo mais. Então isso daí é uma necessidade cada vez mais constante e, de certa forma, que ele acaba adotando um pouquinho da mulher. Tanto de prospecto estético quanto preventivo também. O senhor pensa nisso na parte de estética, doutor? Então, na nossa área urológica, o que a gente vê que os homens se preocupam muito na parte vaidade é com a parte sexual. Então, a parte de sexualidade, hoje em dia, também... Ainda... Ela é uma... Exatamente. Se na cirurgia plástica, essa região aqui, na área urológica... Nós estamos falando ali da parte de sexualidade. E a sexualidade, o grande problema que nós vemos hoje no dia a dia é que ela abre margem para muitos tratamentos, vamos dizer assim, que não são adequados. Tipo, do que a gente está falando? Coisas milagrosas, vamos dar dizer mais assim. Potência ou ficar mais... Então você abre hoje na internet, você encontra dezenas de tratamentos, drogas, pílulas, clínicas que prometem coisas. E aí? E os homens acabam procurando, porque parece fácil, né? Parece simples. E o que a gente vê no consultório é que grande parte, principalmente numa cidade como São Paulo, dos problemas ligados à sexualidade, que são vários, estão associados ao estresse. Então a pessoa precisa de tratar o estresse, a ansiedade, os problemas que são gerados pela vida de uma grande metrópole e que estão levando a disfunções na parte sexual. E disfunção de que nível, assim? Porque a gente, eu não sei se eu que estou andando muito mais nessa área, ou se eu tenho mais amigos envolvidos nessa área, das mulheres recorrendo, os casais recorrendo a técnicas para poder engravidar, a ajuda para poder engravidar. Me parece que é uma coisa de São Paulo aqui, assim, de Centro Grande, ou não tem nada a ver isso daí? Eu estava até perguntando uma coisa pro senhor, doutor, deixa eu falar aqui, gente. No intervalo eu perguntei pro doutor, parece meio emborrecimento, mas assim, eu estava lendo um calhamaço na internet de informações dizendo que refrigerante tinha relação direta aí com homens, de diminuir aí o número de espermatozoides. Está aqui o doutor que vai responder que... Então, é um mito, são mitos que existem. O que acontece são coisas distintas. Tá. Né? Então, uma coisa é a sexualidade, que pode estar associada com a dificuldade de orgasmo ou um orgasmo muito rápido, que seriam os problemas de orgasmo, e os problemas, por exemplo, de ereção.
Então a pessoa tem dificuldade de ereção, aí afeta de maneira grave a parte sexual. A parte sexual. Nas mulheres ocorre também problemas desse tipo. A mulher tem problema de lubrificação. Então, o processo de lubrificação da mulher e o processo de ereção do homem são coisas semelhantes. Né? Então, é aumento de vascularização local. Aí vai levar a lubrificação na mulher e ereção no homem. Então, a mulher que não está lubrificando é como um homem que não está tendo ereção, eventualmente. Né? Isso nos jovens. Tá. Agora, a parte de disfunção, de infertilidade humana, né? Isso já é um outro capítulo que envolve várias coisas. Mas é real. Por que talvez nós estamos vendo cada vez mais a procura por ajuda na reprodução humana? Provavelmente porque as mulheres estão postergando muito o início da gravidez. Se antes a gente engravidava com 22, 23 anos, antigamente até com 14, 15, agora está lá pelos 30 e tantos. Primeiro vamos cuidar da carreira e depois vamos preocupar com o filho. E a hora que vai começar a preocupar com o filho, a mulher, infelizmente, já nasce com o tem número de prazo óvulos de dela. validade. Exatamente. Quanto o mais homem não, ele pode reproduzir o resto da vida. Mulher... Mas a mulher vai perdendo a capacidade fértil com a idade. E aí, você está com dúvida? Eu também estou cheia de dúvida aqui, cheia de perguntas para fazer aqui para os nossos especialistas no assunto. O nosso assunto aqui de hoje no Em Discussão Saúde é a saúde do homem. E aí, você que está assistindo a gente? Como é que está indo a sua saúde? Está indo bem? Está indo ao médico? Pausa para um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Em Discussão Saúde, que hoje fala sobre a saúde do homem. Como anda a vaidade? Quais as doenças que mais os afligem? Conosco estão o Dr. Giancarlo Dagliolo, ele que é cirurgião plástico. Também aqui com a gente o Dr. Fernando Almeida, urologista, e o cirurgião plástico Dr. Márcio Crisóstomo. Antes aí da gente fazer uma pausa para o intervalo, eu deixei umas perguntas aqui no ar. Vamos falar aí de novo, voltar para calvície, para implante capilar. Dói, doutor? Olha, eu já perguntei isso antes, mas eu não sei se ficou claro. Dói? É uma cirurgia. Então, assim, existe uma intervenção na área posterior, onde são retirados os fios, e nessa região existe um desconforto leve. Que nada que o analgésico comum não faça com que o paciente tenha um pós-operatório tranquilo. E é feito na mesma hora ali, no que está tirando aqui, depois já vai reimplantar na frente. Preparando e simultaneamente implantando os fios. Demora quanto tempo? Depende da técnica, mas em média de 6 horas. Depende de equipe, de técnica, mas em média 6 horas. É muito artesanal. Muito artesanal. Você implanta, né? Exatamente. São unidades foliculares. Cada unidade, assim que o cabelo se apresenta na natureza, pode conter de 1 a 4 fios. Obviamente que aqui na linha de frente somente de 1 fio, de 2 fios e assim por diante. Então, essas unidades elas são inseridas uma a uma média de 2.500, às vezes cirurgias de mais de 5.000 unidades que têm que ser extraídas, preparadas, lapidadas ao microscópio e inseridas uma a uma. É artesanal. Então por isso é artesanal. É crochê. Artesanal. E como é que é esse pós-operatório aí? Como é que fica esse pós-operatório? O pós-operatório é relativamente tranquilo. No início, como a anestesia é uma anestesia somente local, mas existe a maioria dos cirurgiões utilizam um anestesista que faz uma sedação leve para que o paciente não sinta, não fica tranquilo muito tempo, exatamente. Existem outros cirurgiões que preferem somente a anestesia local, principalmente fora do país, no exterior. Acredito mais que por custo, diminui o custo, mas eu prefiro o conforto da sedação e a segurança, sem dúvida. Mas como a anestesia local, o líquido anestésico ele migra para algum local. Então ele desce por gravidade e enche um pouco essa região da testa, às vezes até a pálpebra. Eu tô perguntando assim, a pessoa faz no fim de semana e já pode trabalhar ou não? É melhor ela ficar resguardada? Exatamente. Como incha a parte da região frontal, então a sua apresentação, se você lida com o público, fica um pouco prejudicada uns 4 a 5 dias. Também onde foram inseridos os fios, ficam pequenas casquinhas, das incisões. E isso dura em torno de também 5 a 7 dias. Então nesse período de uma semana, se você tem uma profissão que você lida com o público, que você se apresenta, fica um pouco mais difícil do ponto de vista estético. Agora, quem pode usar um boné, por exemplo. Doutor, eu administro minha empresa, eu estou ali nos computadores, eu tenho que ver se tudo funciona bem. Com 1, 2 dias você pode voltar ao seu trabalho tranquilamente. É um procedimento... Simples assim.
Simples assim, de acordo com o andar da acordo carruagem. Doutor Giancarlo, deixa eu continuar aqui na área da cirurgia plástica. A gente falou aqui do pescoço para cima. Mas do pescoço para baixo tem procura também? E qual é a procura? O que os homens estão querendo aí remodelar? O que eles não conseguem na academia? O que é que dá para consertar no consultório? Tem dois conjuntos de procedimentos que são bem procurados, né? Principalmente para o homem, eu falo da academia, que é a lipoaspiração. Tá? Cada vez mais o homem procura a lipoaspiração. Gente, dói a lipoaspiração. Uma cirurgia que dói um pouquinho e que está aumentando cada vez mais a procura no consultório são os procedimentos pós-bariátricos ou pós-grande perda de peso. Aqueles pacientes que passam por uma perda de peso ponderal grande, e aí, tanto via cirurgia ou não, por uma dieta, alguma coisa do tipo, e eles procuram procedimentos tais quais os que a gente faz nas mulheres. Tipo o quê? O que uma é? abdominoplastia, por exemplo, às vezes até mamoplastias. Pessoa que perdeu muita pele, você também faz esse tipo de procedimento em homem. Cada vez mais procurado também. Também. Tá? A lipoaspiração, um pouquinho mais novo, uma faixa de idade de uns 17 até 30, 40 anos, por aí. Tá? Esse é o público. Isso. E geralmente até é engraçado que às vezes a mulher leva o homem. Eu tive a semana passada uma paciente que veio fazer uma abdominoplastia pós gestação, né? O marido falou: vou fazer nele também, fez a lipoaspiração no marido. E qualquer pessoa pode fazer lipoaspiração? Por exemplo, tô 20 quilos aí acima do peso, mas tem aquelas dobrinhas ali que estão me incomodando, nos homens aí A impressão que eu tenho é que o abdômen masculino é mais denso, né? Não é tão flácido, às vezes, como o da mulher aparenta, a não ser, exceto aí por... Sim, você tem uma série de diferenças do corpo feminino para o corpo masculino. Tá. Mas, acima de tudo, tem que se lembrar que é aí que acontecem os grandes perigos da lipoaspiração. Lipoaspiração não é uma cirurgia de emagrecimento. A lipoaspiração é uma cirurgia de modelar o corpo. Você tem um limite de gordura que pode ser retirado do corpo, você tem um limite de segurança, uma margem de segurança. E quando eu tiro na lipoaspiração, eu tiro toda a gordura, inclusive aquelas lá que estão lá dentro, não, aquela que é a perigosa, né? A gordura visceral que está lá dentro dos órgãos. Existem coisas distintas. Você tem a parede abdominal e a cavidade abdominal. Então, na cavidade abdominal, aí que é o perigo que acontece. Aí já não é mais lipoaspiração. Aí deixa de ser lipoaspiração e você aparecer na televisão. Qualquer outra coisa. É porque a ideia que as pessoas têm é assim: tô um pouquinho fora do peso, vou lá, faço uma lipoaspiração, fico lindinha, só que não. Às vezes o peso nem muda na balança, né? Lipoaspiração é uma cirurgia para modelar teu corpo. Para modelar. É aquela pessoa que está no peso ideal, tem um pouquinho de pneuzinho aqui, vai modelar um pouquinho o corpo. Não é uma cirurgia de perda de peso. E isso ajuda então, sei lá, em que biotipos aí masculinos? Homens altos, mas com barriguinha, homens... Como é que é isso? Tanto faz. Homem alto, baixo. O importante é ele estar satisfeito. E onde dá para fazer lipoaspiração? Não é só na barriga? Em tudo. Dá para fazer. Em caso do homem, o que mais se procura é abdômen, os flancos, né, o pneuzinho e a mama, né, no caso do homem. Muito raramente um pouquinho na face interna da coxa. Geralmente é mais rígido, o homem tem mais músculos, ele tem uma musculatura um pouquinho mais rígida, mas 90% é mama, essa abdômen e os pneuzinhos mesmo. Vamos falar de mama, cirurgia plástica de mama para homem. Alguns homens não precisam exatamente engordar, mas a gente vê que tem um aumento das mamas. Sim. Tem que emagrecer, fazer dieta ou não? Existem duas causas principais desse aumento da mama. A ginecomastia. Tá? Que é um estímulo hormonal que acontece do homem desde a adolescência até a vida adulta, que essa mama fica de um tamanho um pouquinho maior por estímulo hormonal, por uma série de outros estímulos. Tá? E existe... Tem conserto? Claro, tem várias formas de se abordar para consertar isso daí. Geralmente a ginecomastia pura, que é o que a gente fala, quem tem uma procura maior são os adolescentes que vão procurar esse tipo de cirurgia. E tem a outra cirurgia que é o depósito de gordura na mama mesmo. Então você consegue... Por causa de ganho de peso. Isso, por causa de ganho de peso, às vezes emagrece um pouquinho mais, fica aqui. E isso é genético? Isso é da constituição do corpo? É também, porque o pai é igual, vou ficar igual? Constitucional. É constitucional também. Tá. Então, se olhar o pai ali, alguém ali da família tem a não é uma regra, foi o que o colega falou. Você tem uma carga genética da mãe e uma do pai. Não vai culpar só o pai, né? 50-50. Isso. Tá, daqui a pouco eu volto para saber mais aqui informações. Disfunção erétil, a gente acabou entrando ali nessa seara aí. Hipertensão, os homens ainda estão usando cigarro bastante, fumando bastante, bebendo bastante. Isso tem alguma coisa a ver com disfunção erétil ou não? Tudo a ver. Tudo a ver? Tudo a ver. O resumo é fácil, porque a gente vê muita coisa sobre doenças do coração e o que causa mal para o coração. Tudo que faz mal para o coração faz mal para o pênis. Opa, fala essa frase de novo, doutor. Tudo que faz mal para o seu coração faz mal para o seu pênis. Até o tocinho?
tudo que faz mal para o coração faz mal para o pênis. Porque a doença que causa a obstrução das artérias coronárias, que acaba levando ao infarto e eventualmente ao óbito, ela é uma doença sistêmica, ela causa esse depósito de gordura nos vasos, não é só nos vasos do coração, é nos vasos do corpo todo. Vaza para o corpo inteiro. E o homem, para ter ereção, precisa de que a artéria peniana abra e tenha a capacidade de passar um fluxo grande de sangue. Se ela tiver por algum motivo obstruída, essa quantidade de sangue vai ser limitada, e isso sendo limitada, a ereção vai ser limitada. Então, estou aqui pensando, nossa, vamos lá, aí abrangeu uma área vasta mas é demais. muito interessante, porque às vezes o homem vai, aqui é uma coisa, que está com abaixo é todos outra, os problemas, os fatores de risco. Ele é tabagista, estressado, bebe, tem obeso, come irregularmente, não faz exercício. Enfim, colesterol lá em cima. E ele vem procurar, nunca passou em médico nenhum, voltando na história de um homem não procurar ajuda. E vai procurar o urologista porque a ereção não está boa. Daí você faz um check-up completo nele e encontra dezenas de problemas e todos os fatores de risco. Então a gente orienta ele como tratar a disfunção erétil, mas procura um tratamento porque você tem risco cardíaco. Então, e aí dentro dos tratamentos da área que nos compete, que é a disfunção erétil, né, basicamente a gente pode dividir em 3 formas de tratamento do homem que não consegue, e aí fique claro, disfunção erétil nós chamamos de disfunção erétil quem não consegue ter ou manter uma ereção. Às vezes o cara tem ereção e no meio do ato perde a ereção. Então tem 3 coisas que nós podemos fazer. Remédios, medicamentos por via oral, medicações injetáveis, são injetadas direto no pênis, e prótese peniana. Então essas 3 coisas que nós temos à disposição. E é para sempre, para a vida inteira? O quê? Fazer isso, injetar a medicação no pênis ou prótese vai pro resto da vida? Então, vamos lá. O remédio por via oral faz o quê? Ele vai ajudar essa artéria a abrir para entrar mais sangue. Mas tem que tomar cuidado com o coração também, né? Tem algumas situações pressão que não alta, pode tomar porque pode potencializar drogas que ele já está tomando. Exatamente. Tá. Então são os remédios por via oral que ajudam a abrir. Quando esses remédios não são suficientes... E eles só tomam na hora ali, no momento ali que precisa, ou não? Sim, eles duram... os remédios por via oral, o que se recomenda é que tome 15 a 30 minutos antes da relação sexual. E ele dura por quanto tempo? Tem várias drogas. Tem drogas que duram algumas horas e outras que duram até 36 horas. Rapaz... E aí vamos imaginar que esse homem veio, procurou e está com problema, tomou medicação via oral por um período, 5 anos, e aí parou de ter eficiência, não consegue mais ter ereção. O próximo passo, no caso, seria a injeção, porque a injeção vai jogar uma quantidade maior de medicamento e teria um potencial maior de abrir a artéria. Tá. Quando essas drogas falham ou o homem não se adapta a essa injeção, tem muito homem falando, não consigo, eu tenho medo, não quero, enfim. Não dá. Aí o próximo passo que nós temos é a indicação de uma prótese peniana. Prótese peniana. Das próteses penianas, informação seria que tem 2 tipos, basicamente. Um que é a gente chama de maleável ou semi-rígida, que ela permite alguma movimentação, mas ela mantém uma ereção praticamente constante. Sim. E a outra que é a prótese inflável, que tem um mecanismo que ele consegue encher e ela leva a ereção e esvaziar, né? Como uma bombinha. Exatamente. Como uma bombinha. Câncer de próstata deixa o homem impotente? É regra? Não. O câncer de próstata não causa disfunção erétil. Tá. O que acontece é que a cirurgia para o tratamento do câncer de próstata tem uma taxa de risco de afetar a ereção de em torno de 40% a 50%. Metade. Bem alta. Bem alta. Metade. Não quer dizer que ele vai ficar completamente sem ereção. Tá. Então, porque ele pode recorrer num futuro aí. Sim, eventualmente faz a cirurgia, fica com uma disfunção erétil leve, que com remédios fica bom, eventualmente nem fica, mas existe esse risco. Tá, só para tirar essas... E o câncer de próstata pode levar à incontinência urinária do homem? Homem tem isso? Então, de novo, o câncer não, mas o tratamento do câncer, que é a retirada da próstata, pode levar. Aí a taxa é bem menor, em torno de 5% de homens que fazem essa cirurgia vão evoluir com algum grau de perda urinária mais importante. Só para deixar mais claro aqui, mais uma vez, tocando nesse pontinho aí. O crescimento da próstata é natural, a partir de uma certa idade. Perfeito. E tende a acompanhar esse crescimento a partir dessa idade, que são lá por volta dos 40, até o fim. De quanto em quanto tempo, doutor?
tente fazer isso. Mulher é todo ano que vai lá fazer mamografia, o check-up geral e tal. Como regra, nós recomendamos que se procure o urologista uma vez por ano. Tem que ir, gente, não tem discussão. Mas, eventualmente, o seu urologista pode dizer para você, olha, você está muito bem, a sua próstata não tem nenhum problema, os seus fatores de risco para o câncer de próstata são muito baixos. Você volte aqui daqui 2 anos. Então, essa orientação vai ser caso a caso, porque existem fatores que aumentam o risco para várias doenças da próstata e fatores que amenizam esses riscos. Só para lembrar aí, gente, quais são os sintomas aí da incontinência urinária? Então, incontinência urinária é igual escapar urina. Escapar a urina. Vai Se tossir, tossiu, espirro, escapou... espirro, escapou, isso daí é o prenúncio de uma incontinência urinária. Isso e tem mesmo. conserto. Tem conserto. Tem conserto também. Tem tratamento também. Vamos voltar aqui para a nossa cirurgia capilar? O senhor falou aí de usar boné depois da cirurgia, né? Pode até colocar um bonezinho ali. Usar boné e usar gorro, cai cabelo? Não, é mito. Certeza, doutor? Certeza. Tá bom. Bom, Então tá bom. Então acredito. Agora, a medicina é a ciência das eternas verdades transitórias, né? Tá, Você vê que beleza. um dia a gordura é o vilão, de repente dia, a não. gordura é benéfica, é uma coisa... Mas que então, bom, assim, que mas bom que tá assim, maleável, as evidências como a vida. mostram que usar boné não faz cair o cabelo. Pode aumentar outros problemas, seborreia, a depender da higiene, etc. Mas a causa da queda de cabelo no homem é 95% hereditária. Aí aqui, tô com uma dúvida aqui também. O pai da mãe, quer dizer, o avô desse homem era calvo. O parte da... Vou colocar a mãe de novo ali, coitada, ali no meio dessa história. 50%, 25%, assim, porque mulheres não são calvas, pelo que eu tô falando, mas ela tem essa informação. Então ela tem 50% da informação do pai. Isso. Vai passar só 25% pro filho. Mais ou menos. A matemática não é bem essa. Eu tô entendeu? tentando tirar a culpa de alguém, é isso que eu quero falar. A culpa é do hormônio, gente. Existem genes dominantes e genes que são recessivos. Então, alguns genes são transmitidos mais facilmente. Então, por exemplo, se você tem olhos escuros... dominante? Se você tem olhos escuros... Ele é dominante. E o seu esposo tem olhos claros... Que é exatamente lá em casa. Meu filho nasceu com olhos tem escuros. mais chance de vocês terem filhos com olhos escuros. Foi o que aconteceu. Pode ser que você tenha um gene recessivo que não está apresentado em você, que Mas veio do que seu não se antepassado. Então a chance é muito menor de ter olhos claros, embora que seja 50-50. Então 50-50. não é uma matemática Tem tão os simples mais- assim. tem os mais dominantes, Mas né? se o gene está presente, familiar, ele pode se manifestar salteando. Então o avô, o filho não é calvo, mas o neto. Então por conta disso, por essa mistura genética, é muito bonita a genética, a ciência essa do DNA. composição. Como que eu sei se eu vou ficar careca? Quais são os anúncios ali dos sintomas que estão dando ali e em que idade que isso começa a aparecer? Ou, eu tenho meu pai lá em casa que a calvície começou a aparecer nele com 18 anos de idade. Calvície severa, tanto que ele não tem um fio de cabelo hoje na cabeça. E eu tenho casos de colegas que a calvície começou a aparecer agora aos 35 anos de idade. E aí? Mais uma vez, isso é determinado geneticamente. Então, o seu pai veio com uma carga genética muito forte. Forte, 100%. Com certeza, da parte paterna, da parte materna, e os dois com uma calvície de Norwood grau 6, que é uma classificação que nós utilizamos, de 1 a 7. Então, dessa forma, já com 18, 20 anos, você já vê toda uma rarefação na parte superior da cabeça. Você olha e vê, olha, esse vai ser Entrada, careca. doutor, significa que vai ficar careca? Não, você pode ter só as entradas, né? Eu tenho aqui as entradas, nós temos todos, nós três temos as entradas. Isso é não normal. é prenúncio. Não, todos os homens têm entrada com o passar dos anos, é natural. Mas a rarefação, você vai observando a miniaturização. Então, existem exames dermatológicos que podem mostrar a diminuição da massa do cabelo, a diminuição da população do cabelo. Então, existem microfotografias, tem softwares onde você analisa aquela foto e vê o percentual de miniaturização. Você vê um percentual maior de miniaturização do que de fios terminais. Fios miniaturizados são os fininhos, como a gente falou. Eles estão afinando. Eu falo que eles pra estão cair. ficando ralinhos, né? Eles Às vão vezes ficando você não ralinhos vê, até- o paciente chega e diz, doutor, meu cabelo Não tem não cabelo. cai. Não, ele não cai, mas ele está afinando e ele some. O Virando folículo penugem. atrofia e sai, exatamente. Então existem exames que você consegue detectar isso precocemente, até mesmo antes de detectar visualmente, e aí você inicia o tratamento, os tratamentos dermatológicos, é importante que seja acompanhado por um dermatologista, para evitar a queda desses fios, ou pelo menos para retardar. Quando a genética é muito forte, é uma briga entre a genética e o tratamento. Às vezes, mesmo tratando, Um ganha. a calvície vai se manifestar. ganha. E a calvície já manifesta quando incomoda o paciente, seja por rarefação ou por entradas, uma coroa
etc., aí o transplante capilar está indicado. É verdade. Que é o tratamento. Mais uma só para complementar. É verdade que quem tem a barba severa vai ser careca? Não. Também não? Não Eu necessariamente. não sei, gente. Eu tô tirando um monte de mito aqui, um monte de perguntas que me fizeram antes de começar esse programa. Tem gente que Mas fala... a gente observa muito paciente assim, muito peludo, careca, e muito peludo no corpo. Não quer dizer que vai ser careca, mas eles dizem assim, doutor, por que eu tenho tanto pelo aqui? Por que veio no corpo? Aquela música de que vale tudo isso se você não está aqui. Então, eles dizem muito isso. Eles dizem muito isso. E na realidade, essas áreas, como eu já falei, em casos severos, podem ser utilizadas como área doadora. A barba é uma excelente área doadora para calvícies avançadas, quando a área da cabeça, a área principal, não dá vazão à necessidade do paciente. É um fio excelente. É um fio tira excelente. de um por um, você faz um furinho, puxa de um por um, sai com a raiz. É caro, doutor? Não, não é caro. Principalmente... Defina não é caro. Não é caro. É algo que você vai fazer. O impacto emocional, estético é impressionante. É o problema estético que mais aflige o homem, é a calvície. É algo assim, ele incomoda a barriga, incomoda isso aqui, como o colega falou, você esconde no paletó, mas a calvície ele se sente impotente, eu não consigo nem esconder, isso aqui não tem como, a repercussão é muito grande e da mesma forma o tratamento traz um benefício muito grande. E esse benefício é duradouro. Então é um investimento que ele faz que essa é a parte boa. Dura praticamente a vida toda. Pode ser em qualquer idade. Qualquer idade, vírgula. Tem que estar indicado pelo grau de calvície. Tá bom. E os pacientes muito jovens têm que ser bem avaliados, porque às vezes no início do processo de calvície eles não entendem que a calvície é um processo evolutivo, que ele vai operar, mas que o cabelo da parte de trás, da parte de cima pode continuar caindo. Então o jovem às vezes ele quer um tipo de resultado que não pode ser obtido, ou pode ser obtido, mas ele não entende a evolução da calvície. Então é uma contraindicação relativa. Mas em qualquer idade, assim, a partir de que a calvície se manifeste, e ela pode se manifestar a partir da puberdade, pode ser realizado o tratamento. Doutor Giancarlo, tem creminho para perder barriga? Não tem creminho para Existe perder muito barriga. solução Aquelas milagrosa, maquinazinhas que a gente usa, que fica estimulando assim, eletricamente, assim, ajuda... Nossa, só tô vendo a cara dos especialistas. Não. Ou é academia, ou é genética, ou é o doutor Giancarlo. Exato. É isso, não existe milagre. Não tem milagre. Não Para essa cirurgia aqui da bolsa do olho, quanto tempo de recuperação? É uma cirurgia... Umas férias que a pessoa tirar, ela pode voltar ali? Foi a mesma coisa que o colega falou, depende muito da sua atividade. É uma cirurgia relativamente tranquila, em torno de 1 hora, 2 horas de cirurgia, você opera a pálpebra superior e inferior. Tá? Pode ser feito com anestesia local e sedação, que é a minha escolha mesmo, e depende do seu tipo de atividade. E tem algum tratamento, por exemplo, pode colocar ácido hialurônico aqui na... Está muito em voga isso daí. Particularmente, eu não aqui sou aqui muito é cirurgia. a favor. É cirurgia. Aqui não tem creminho, nada, é cirurgia. Não. E coloquei ácido, coloquei botox. Posso sair para ir trabalhar? Depende da sua profissão. Trabalhamos dependendo da imagem. Assim? Isso. Aí entendeu? Tem que esperar... Você tem que ter um repouso, eu recomendo pelo menos de 1 a 2 dias, tá? Fica em casa, no tranquilinho, final de semana. Nessa segunda-feira, você vai trabalhar na tua empresa, tranquilinho, um óculos escuro, tranquilo. Você vai depender da tua imagem, segura uma semaninha. Fica um pouquinho roxo, em torno de 5 dias, tira alguns pontinhos e está resolvido. Okay. E aí a cirurgia aqui nessa região aí, abdominoplastia, né, que fala, enfim, isso daí já é uma coisa mais... Depende do que você vai fazer. Aí você precisa de um repouso um pouquinho melhor. Como você falou mesmo, a lipoaspiração já é bem mais dolorida, né? Então, pega uma semaninha pelo menos. Só perguntar, tá acabando aqui, tô cheio de pergunta aqui. Aquelas próteses para usar, para ficar com os gominhos? Não? A cara do doutor não. Não, também não. Cada vez mais o doutor do Google fica milagroso. Né? Eu tô vendo muito Google, né? Tô acionando muito Google. Isso daí cada vez não, mais né? milagroso. Não tem milagre. E o que tem de moderno aí, chegando em 2018, chegando em 2019 aí pros homens aí, que acho que... Homens que têm a barba aqui, que encravam facilmente, isso daí é cirurgia, é tratamento, o que é isso? Você tem o laser que está cada vez mais avançado para fazer depilações a laser. O homem está cada vez mais adepto à depilação a laser, somente na parte inferior aqui, porque você costuma ter muita foliculite. Fricção aqui, fricção, né, com a gravata, com a camisa, você faz depilação, tem um resultado muito bacana. Cada vez mais procedimentos menos invasivos. Né? Que doam menos que é aquela faca de 2 gumes, quando surge alguma coisa, ele surge como um milagroso, falta um estudo, falta alguma coisa, qualquer um faz, calma. Respira, sempre que aparece alguma coisa aí, todo mundo vê como solução milagrosa, aparece aquela faculdade da esquina, isso, aquilo, quero fazer a solução para os seus problemas, aí o desastre acontece. Então, calma. Doutor, machismo e barreira social aí, falta de cultura, impedem que o seu paciente chegue até o senhor, né? Ainda é isso.
Isso aí são alguns dos fatores que estão atrapalhando, às vezes, os homens a se cuidarem mais, né? E não só chegar ao urologista, chegar a todos os médicos de maneira geral. Felizmente isso está mudando, como a gente viu aqui, com relação às cirurgias plásticas, os homens estão perdendo esses preconceitos. Que bom. Né? Ou seja, se eles estão perdendo o preconceito de fazer cirurgia plástica, obviamente eles também estão perdendo os preconceitos de buscar atenção à saúde, de falar com o urologista, falar sobre sexualidade. Depois que surgiram os remédios por via oral para ereção, mudou a vida dos homens em relação à sexualidade. Que bom. Porque isso se tornou uma coisa notícia no mundo todo e os homens estão cada vez mais abertos a falar, a discutir esse tipo de assunto nos consultórios, até com as próprias parceiras, né? Eu acho que a tendência é que isso vá melhorando, que os homens se conscientizem e que isso é ótimo, porque vai melhorar a qualidade de vida. No fim de tudo, o que a gente busca é isso, é viver mais e viver bem, né, ao longo da nossa vida. Gente, a partir dos 40 anos, vai lá no médico, vai lá no urologista, pega nada, gente, é só acompanhamento, vai com calma, vai se apresentando, vai aos poucos, primeiro exame de sangue aqui, depois um outro ali, biométrico ali, enfim. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de cada um de vocês. Espero aí que quem acompanhou nosso programa tenha sanado aí as dúvidas, os anseios e conquistado as informações aí, pelo menos com a saúde do homem. Se você não foi homem que assistiu o nosso programa, fala aí pro marido, pro irmão, pro pai, né? Vi lá com a Silvia no Indiscussão Saúde. Gente, obrigada mais uma vez pela participação de vocês, portas abertas dessa Casa de Leis e da TV Alesp também, tá bom? O programa Em Discussão de Saúde fica por aqui. Obrigadíssima aí pela sua audiência e até nosso próximo encontro. Tchau!